Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nesse sabadão. Olha só, em sabadão o Vasco entra em campo contra o Mirassol. Vamos falar bastante sobre essa partida que vai acontecer lá no Campus Maia e, obviamente, né, o Vasco visando sair dessa sequência ruim, né? O Vasco que não vence há muitos jogos. Tá buscando aí, né, uma vitória no Campeonato Brasileiro para desafogar, né, essa parte de baixo da tabela ali. Vale ressaltar que o Mirassol é uma equipe em ascensão na competição, né, tá cada vez mais próximo lá do G4. É uma equipe que vem atuando muito bem, principalmente sobre seus domínios, jogando em casa, e o Vasco hoje tem esse grande desafio. Vamos falar também sobre 48 milhões de reais. O Vasco se aproxima, tá? A qualquer momento pode anunciar a contratação de Andrés Gomes, vindo do Rennes da França. Só falta o jogador aceitar a proposta. O jogador está meio balançado ainda sobre ter opções de permanecer na Europa, né? A projeção dele é jogar no futebol europeu. Jogador que foi muito bem ali na MLS e na França não teve a mesma performance, né? O Vasco aguarda a situação e a gente vai falar aqui sobre essa situação financeira do Vasco relacionado a reforços. Vamos falar também sobre o avanço, né, numa possível valorização contratual de Ryan. O Ryan que vem sendo aí observado por vários grandes clubes na Europa. O Vasco observou e falou: opa, nessa gama aí dessas cifras altas que eles gastam aí, a gente vai ter que valorizar essa cláusula de rescisão. Então, muito provavelmente, o Ryan tenha um contrato ainda mais longo e com valores mais altos com o Vasco. Enfim, você aí do outro lado vai saber tudo. Eu peço para você deixar o like para dar aquela moral, e lembrando que hoje tem Vasco, você e a Estrela Bet tem tudo a ver, né? Corre aqui embaixo no primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro na Estrela Bet, porque além de você dobrar o seu primeiro depósito, você depositou 50, vai ganhar mais 50. Depositou 100, vai ganhar mais 100. Além de dobrar o seu primeiro depósito, você pode ter prêmios exclusivos através desse link, só desse link. Porque, já que você não sabe, palpiteiros como eu, através desse link, nós já até jogamos, tá? Basquete em São Januário, porque a Estrela Bet é patrocinadora master do Vasco no basquete, no futsal e tá junto com o Cruz Maltino. Então você pode ter aí prêmios exclusivos. Eu, o Edu e mais 7 palpiteiros desse link jogaram basquete com os profissionais do Vasco. Você sabia disso? Não? Então você tá perdendo. Tá nessa plataforma aí, né? Nessa daí mesmo, que não te dá nada, que não te dá oportunidade de nada, né? Tá dando mole. Corre na Estrela Bet, o link tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Já vou deixar aqui, tá? Para você não perder essa oportunidade. Sai dessa plataforma que não te dá mais nada, né? Pelo amor de Deus, tá dando muito mole. Tá perdendo a chance. Estrela Bet, o link aqui embaixo, hein? Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. E, por favor, você não vai ficar milionário jogando na Estrela Bet, não. É só entretenimento. Fechado? Posso contar com você? Então corre lá, bora. Bom, sem mais delongas, tem jogo hoje, tem informação, tem muita coisa pra gente trocar ideia aqui. Então solta a vinheta. Bora pro vídeo, deixa o seu like para dar aquela moral, é claro, né? Enquanto a vinheta tá passando. R$ 48 milhões de reais. Negociação pode ser acertada a qualquer momento, basta o jogador dar o ok. Situação entre Vasco e Rennes resolvida. Vamos falar aqui também sobre Vasco e Mirassol. Mirassol e Vasco, né, no Campus Maia hoje às 6h30 da tarde. Vamos estar acompanhando essa partida importante que o técnico Fernando Diniz monta a equipe do Vasco para enfrentar o Mirassol. A boa equipe do Mirassol que está em ascensão, né, na competição. Vale destacar aí que o Mirassol tá com moral, né? Tá próximo do G4, tá com moral. E o Vasco lá beirando a zona da degola precisa vencer esse jogo, que é um jogo muito difícil. O Vasco com desfalques, é claro, vamos comentar sobre todos eles. Vamos falar também sobre valorização contratual do atacante Ryan e muito mais. Eu peço só para você, humildemente, deixar o seu like, que ajuda pra caramba aqui o nosso trabalho. Foi lá? Deixou? Então vamos embora. Olha só, informações aqui sobre a partida entre Vasco e Mirassol. Mirassol e Vasco. Vasco não tem hoje
o goleiro Léo Jardim expulso contra o Internacional naquela polêmica, né? E também não teremos o Paulo Henrique também suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Puma Rodrigues e Daniel Fusato devem ganhar as vagas, né, nessa equipe titular. E a provável escalação para o Vasco hoje, né, para o jogo contra o Mirassol, a provável escalação do Cruz Maltino seria Daniel Fusato no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas na dupla de zaga. O Maurício Lemos deve ser poupado porque jogou, né, na última partida contra o CSA em Alagoas, e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura e Tietê devem fazer a dupla de zaga e o Nuno Moreira como 10, jogando um pouco mais adiantado. David, Ryan e Verratti deve ser o trio, né, de ataque, sendo o David pelo lado esquerdo, o Ryan pelo lado direito e o Pablo Verratti centralizado. Felipe Coutinho deve entrar durante a partida, ainda está naquela fase de adaptação física e deve ter essa oportunidade diante aí do Mirassol, né? O Felipe Coutinho, camisa 10, a esperança do Vasco, né, de dias melhores, precisa ter aí um tempo de condicionamento físico o mais rápido possível, né, para voltar a performar. Bom, o jogo hoje tem arbitragem do senhor Wilton Pereira Sampaio e a gente vai estar falando bastante sobre essa partida logo mais às 6h30 da tarde. Você não pode perder. E olha só, vamos falar aqui também sobre Matheus Ferreira, né? A atualização sobre a situação do volante. O São Paulo já liberou, tá? A informação que eu tenho é que o São Paulo já liberou. Ninguém conta com o Matheus Ferreira mais no tricolor paulista, tá? Já está livre para o Vasco acertar. Agora só depende do Vasco. Entre São Paulo, Matheus Ferreira, tudo certo. Agora basta o Vasco fazer o movimento que precisa ser feito para o retorno do volante. Volante muito bom, por sinal, tá? Um craque da bola, vou falar para você, craque, não é à toa que foi seleção de base desde sempre, né? Enfim, é um bom jogador, é um jogador que, na minha opinião, substituiria o Andrei Santos quando o Andrei Santos saiu, mas teve alguns problemas ali particulares, teve algumas coisas ali que alegaram, né, sobre uma possível indisciplina, mas o jogador agora centrado, quer retornar ao Cruz Maltino, gosta do Vasco, é vascaíno e quer estar junto à sua torcida. Você aceita Matheus Ferreira de volta? Basta agora só o Vasco. Está nas mãos do Vasco, tá? Só pra gente deixar aqui claro como que tá a situação do volante Matheus Ferreira. Olha só, situação envolvendo também contratações. Vamos falar aqui sobre 48 milhões de reais. É o que o Vasco vai aí, né, marcar, vai aí se responsabilizar para pagar ao Rennes da França no final do contrato de empréstimo de Andrés Gomes, né? O Rennes gostou da proposta. Agora basta o atleta aceitar para que o jogador seja reforço do Vasco para essa temporada. A situação contratual do jogador seria um empréstimo com obrigação de compra, num valor aproximado de 7,5 milhões de euros. É muita grana, meus amigos, mas se a gente for colocar aqui o que o Andrés Gomes jogou na MLS, vale. Agora, o que ele está jogando na França, a gente fica com o pé atrás. Bom, aí você me pergunta, caramba, de onde o Vasco tirou o dinheiro? De onde o Vasco tem a previsão para se comprometer, né, nesse pagamento? Bom, o Vasco fez um pedido, né, de antecipação dos valores de Cleiton Silva e Luca Orediano. A gente sabe, né, que são negociações que praticamente empataram por conta da contratação de ambos lá com a 777 Partners, e agora o Vasco pede antecipação de alguns valores para ser mais competitivo nessa janela de transferências. É claro, eu ainda continuo achando o valor muito alto aí, né? Tem outras opções próximas desse valor no mercado que podem ser até melhores, né? Não estou falando que o Andrés Gomes não seja um bom jogador, mas para buscar nesses valores existem mais jogadores tarimbados, aqueles que você não erra, né? Que você não aposta, que você vai em tiro certeiro. Por exemplo, Brian Rodrigues. Querem um valor um pouco mais alto, né? Que é cerca de 10 milhões de euros. Mas você com 7 milhões e meio, você já fica competitivo numa possível contratação. Tem outros jogadores também que podem ser aí, né, importantes para esse momento. Mas enfim, vamos confiar de novo, né, nos scouts do Vasco, na diretoria, porque o Andrés Gomes sim, era bom jogador na MLS, mas não performou na França. Vamos ver. Vamos estar aqui sempre de olho para trazer para vocês pertinho de todas as informações. Bom, Vasco e Mirassol se enfrentam hoje, 6h30 da tarde. Eu quero saber o seu palpite para o jogo de hoje.
corre ali nos comentários e não perca essa oportunidade de estar interagindo com a gente aqui nesse vídeo, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Valeu!